Acho que preciso começar avisando uma coisa. O que estou prestes a falar pode te afetar. Não tenho como saber agora. E nem você. A única maneira de descobrir é continuar me ouvindo. Dito isso, essa experiência foi profundamente perturbadora para mim. Eu entendo se você não quiser continuar esse vídeo, mas também tenho esperança de encontrar alguém que possa oferecer opiniões diferentes. Enfim, você foi avisado. Tudo isso começou em uma manhã, no meu caminho para o trabalho. Tipo, meu turno começa bem cedo. Tenho que bater o ponto até às 6 da manhã. Sem revelar muito sobre, direi que meu trabalho é em uma cidade, e a maneira mais fácil de chegar lá é de trem. Não é uma cidade, é outra cidade, na verdade. Moro em um subúrbio, e nossa rodoviária que é junto com a estação de trem é bem pequena. Tudo isso é apenas para deixar claro que, geralmente, quando chego lá, tudo está totalmente deserto. Na verdade, nem tenho certeza se o trem pararia lá tão cedo se não fosse por mim. Então, você provavelmente pode imaginar o quão fiquei surpreso quando em uma manhã cheguei e vi outro homem sentado em um banco. Como comentei, a estação é pequena. Ela consiste em um poste de luz fraco, 2 bancos e uma pequena estrutura tipo uma guarita. O homem estava sentado no banco à esquerda. O sol ainda não tinha nascido e o poste estava na minha frente, então eu não conseguia distinguir os detalhes de seu rosto. A única coisa que pude ver foi seu cabelo branco, que parecia brilhar na escuridão. Hesitei por um minuto quando o vi. Ele estava de frente para os trilhos e não fez nenhuma tentativa de reconhecer minha presença. Seu rosto parecia firmemente fixo, olhando para frente. Fui vagarosamente para o outro banco e dei a ele um educado "Olá?". Ele não respondeu. Pronto, era isso que faltava. Agora eu estava realmente desconfortável. Sempre fico quando as pessoas não me respondem. E lá estava eu, sozinho, no escuro, com um completo estranho que estava agindo de forma estranha. O trem estava programado para chegar em pouco mais de 10 minutos. Então, contra o meu melhor julgamento, decidi esperar. Tudo se resumiu em silêncio. Verifiquei meu celular, mas continuei olhando para o homem pela visão periférica, apenas para ter certeza de que ele não tentaria nada. Sei lá, me matar, por exemplo. Ele estava imóvel como um manequim, com as mãos cruzadas no colo. Pulei de susto quando ele falou de repente. Sua voz era suave e rouca. "Então você ouviu", ele disse. Essas 4 palavras, elas agora estão gravadas na minha mente. Elas me mantêm acordado à noite, repetidamente em um loop infinito. Na época, porém, eu nem sabia se ele estava falando comigo. Ele não se virou para olhar para mim. Falou aquilo, ainda olhando para frente. E então continuou. "A maioria o encontra. Poucos se lembram dele." E foi isso. Isso foi tudo o que o homem estranho disse. Perguntei o que significava, mas ele ficou em silêncio. Ainda não me olhava nos olhos. Tudo isso me deixou com uma sensação mais desconfortável ainda. Sabe aquele calafrio que desce pela sua espinha quando alguém está te observando? Eu tinha essa sensação o tempo todo, mas era algo além do homem. Havia algo a mais. Foi como uma sensação crescente. Eu podia sentir que tinha começado a respirar mais pesado e minha frequência cardíaca acelerou. Nunca tinha experimentado nada assim antes, mas imaginei que devia ser desse jeito que um ataque de pânico pudesse ser. Eu estava visivelmente lutando para manter minha compostura, e o homem continuava sentado, imóvel. O som da minha própria respiração pesada foi felizmente interrompido pelo som distinto do trem tremendo o chão ao longo dos trilhos à distância. Assim que ele apareceu, seu farol iluminou nossa volta. Ainda tremendo,
Olhei para o rosto do homem estranho. Ele parecia relativamente normal. Era um homem mais velho, com o rosto enrugado, queixo pontudo e nariz torto. Mas foram seus olhos que se destacavam. Eles não pareciam estranhos fisicamente, mas o homem os manteve abertos de forma anormal. Ele parecia estar forçando as pálpebras para mantê-las o mais abertas possível. Era um olhar de extrema dor que o manteve olhando para o vazio. O trem freou até parar na nossa frente e eu praticamente pulei para embarcar. O homem, pelo contrário, não fez nenhum movimento de que iria entrar também. O maquinista até tocou a buzina algumas vezes, mas ele continuou no mesmo lugar. Não se mexeu. Quando começamos a nos afastar, olhei para ele uma última vez. Por uma fração de segundos, seus olhos se encontraram com os meus. Então, ele sumiu de vista. Desde então, nunca mais o vi. Me sentei sozinho no trem, tentando me acalmar, mas nada estava funcionando. Meus sintomas pioraram e comecei a ficar tonto. Foi quando comecei a ter flashes, sensações viscerais e emocionais, o som de uma televisão ligada distante, o cheiro do perfume do meu pai, meu pijama de listras vermelhas. Senti minhas próprias pálpebras ficarem pesadas. O trem começou a desaparecer e percebi que estava tendo visões de coisas de anos atrás. Vi uma porta na minha frente. A respiração muito ofegante. Minha cabeça mal alcançava a maçaneta. Eu podia sentir o tapete macio sob meus pés. Estava com frio. Mamãe e papai estavam lá embaixo na sala de estar rindo. Eu estava assustado. Estendi a mão para girar a maçaneta da porta. Peguei com força e então empurrei para a frente. Ouvi um grito. Um grito estridente e agudo. Isso ressoou nas paredes. Eram meus gritos. Havia algo no canto. Uma massa de carne escura. Parecia um homem. Estava sem pelos e nu. Ficava de pé sobre as patas traseiras, estendendo-se do chão ao teto. Seus braços caídos até os joelhos. Seus olhos brilhavam amarelos no escuro. Ele tinha uma boca aberta que descia até o peito. Sem mover as pernas, a criatura deslizou lentamente em minha direção. Fiquei paralisado de medo. Meus próprios gritos pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa. A criatura continuou deslizando até mim, estendendo os braços em minha direção. Pude ver meus pais subindo, correndo as escadas atrás de mim. Era tarde demais. Ele agarrou suas mãos em volta do meu pescoço e me levantou até sua boca. Tudo ficou preto. Acordei em um quarto de hospital. Eu ainda estava tremendo e desorientado. O médico mais tarde me disse que sofri uma convulsão no trem. Eles me levaram para a ressonância magnética e outros exames, mas não conseguiram encontrar nada. Me deram alta e estou tentando lembrar da minha vida antiga. Agora estou indo em uma terapeuta, mas não acredita que a memória que tive seja real. Também conversei com meus pais sobre isso. Nenhum deles se lembra de nada parecido com a história que descrevi. Poucos se lembram dele. Refleti comigo mesmo. Voltei na estação de trem, mas nunca mais vi o homem. Não tenho certeza se quero vê-lo novamente. Apenas quero respostas. Saber se o que vi foi real. Saber quem era o homem. É por isso que vim aqui contar isso. Lamento se desencadeei uma memória para outra pessoa. Dei o aviso, mas sei que a curiosidade é poderosa. Se não, considere-se com sorte. Você não se lembra dele. Até a próxima. Obrigado.